É bem popular que qualquer coisa que a gente fala sobre meio ambiente, todo mundo sabe que tem uma instituição que cuida dessa área, né? O IBAMA. Mas será que todo mundo sabe que nós temos uma instituição com mais de 80 anos que preserva, conserva, cuida, salvaguarda do nosso patrimônio histórico e artístico nacional? Nós estamos falando do IPHAN. Hoje, o tema do Estação IFB é sobre patrimônio imaterial. Um bem que cuida da cultura que não é da soja, do arroz, do feijão. É a cultura que alimenta as nossas almas. E nós estamos aqui hoje com dois convidados para falar sobre esse assunto. Um deles, Davidson Guzmão, que é o diretor do Patrimônio Imaterial do IPHAN. E temos também o professor José Rogério, do IFB Campus Planaltina, que tem um grupo de catira. Vamos conversar com os dois sobre isso. Antes, faço minha autodescrição para você que está apenas me ouvindo. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos grisalhos, cacheados, na altura dos ombros. Eu estou usando um óculos redondo. Estou usando também uma camiseta azul marinho com o símbolo do IFB no peito. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Estação IFB. Pois não, podem se apresentar também. Obrigado, Ana. Eu sou Davidson Guzmão, eu sou o diretor do Departamento do Patrimônio Imaterial do IPHAN, como você disse. Sou um homem de pele parda, cabelos longos, grisalhos, e estou usando uma camisa de cor bege, uma camisa de manga de cor bege. E uso uma barba também. Uma barba. Ana, Davidson, prazer estar aqui, prazer estar com todos. Rogério, eu sou professor lá do Campus Planaltina, professor de filosofia. Eu sou uma pessoa um pouco mais obesa, né? Eu também sou de cor parda, uso barba, meu cabelo castanho, às vezes eu coloco óculos, às vezes eu tiro um óculos, né? A gente vai chegando a uma certa idade, então está com óculos, uma camiseta preta também com a logo do Instituto Federal. Muito bem. Então, essa história do patrimônio imaterial mudou um pouco para a nossa história a partir da Constituição de 1988, né? Há 35 anos atrás. Nós tivemos, antes disso, o IPHAN falava muito mais a respeito do patrimônio material, né? Dos cuidados com a arquitetura, sobretudo aquelas que vinham de uma cultura mais europeia. E parece que teve um artigo que mudou essa chave na Constituição Federal, que deu mais atenção, mais protagonismo para o lado humano, para a nossa cultura popular, para nossas tradições, para aquele bem que é especificamente eternizado através do nosso jeito de falar, através das nossas músicas, da nossa dança. Davidson, fala um pouquinho para a gente o que é o patrimônio imaterial. Bom, patrimônio imaterial, em linhas gerais, é bem essa descrição que você falou. É o conjunto formado por nossos saberes, nossas formas de expressão, as celebrações, os lugares referenciais, né, para práticas culturais que são conduzidas, enfim, pelas pessoas e que têm como suporte, principalmente, o próprio corpo, né? A mente. Então, esse conjunto de saberes e conhecimentos a gente pode chamar de patrimônio imaterial, né? Então, e isso também faz parte, é importante dizer, da nossa identidade cultural, da nossa identidade pessoal, mas também da nossa identidade coletiva, né? Não à toa, em geral, os bens culturais e materiais, eles são bens que são praticados por grupos bastante amplos, né, que têm como prática essas formas de expressão, esses conjuntos de saberes do qual a gente já falou aqui. O que você menciona sobre a Constituição Federal, é importante dizer que, de fato, a Constituição Federal ela estabelece um marco normativo, né, que inicia ali dentro das instituições públicas com mais, vamos dizer assim, com mais pujança, uma discussão sobre um instrumento aplicado a esse tipo de patrimônio que até então não existia, né? Mas o fato desse tema também entrar na Constituição Federal
foi fruto de discussões que já vinham acontecendo ali nos anos 70, nos próprios anos 80, né? E aí eu preciso estabelecer um marco também de reconhecimento que foi importante para se discutir o patrimônio imaterial, que foi o tombamento do terreiro da Casa Branca, na Bahia. Quer dizer, o tombamento que não era necessariamente voltado à valorização das edificações ou das obras de arte que lá existiam, mas sim relacionado ao modo de vida do próprio terreiro. Como o instrumento que se tinha em 1986, quando isso aconteceu, era o tombamento, então o terreiro foi tombado. Tem uma questão também relacionada ao próprio território do terreiro, que foi importante a aplicação desse instrumento, né? Mas em 88, então, a gente tem patrimônio imaterial presente na Constituição, né? E a partir dos anos 2000, a gente tem um instrumento específico para o reconhecimento de bens culturais e imateriais, que é o registro. Então, o registro é para o patrimônio imaterial o que o tombamento é para o patrimônio material. Então, quando a gente reconhece um bem cultural imaterial, a gente não tomba esse bem, a gente registra, né? O registro é o nosso instrumento jurídico de reconhecimento de bens culturais e materiais no Brasil. Fale de alguns para a gente. Bom, hoje a gente tem 52 bens registrados, né, reconhecidos, portanto, como patrimônio cultural do Brasil. Inclusive, já vou fazer a propaganda aqui, vocês podem acessar o site bcr.ifam.gov.br e lá a gente tem o nosso repositório de bens culturais registrados. Então, vocês vão encontrar lá todas as informações sobre esses bens, que estão divididos em 4 categorias: as formas de expressão, os saberes, as celebrações e os lugares. São os 4 livros de registros que são instituídos pelo Decreto 3551 de 2000, que é o decreto que cria o registro. Então, a gente tem desde bens que têm abrangência nacional, como o ofício do mestre de capoeira, a roda de capoeira, as matrizes tradicionais do forró, exatamente, as matrizes tradicionais do forró, né? Temos bens que são mais localizados, vou citar aqui, por exemplo, o banho de São João, que ocorre nos municípios de Ladário e Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul. A gente tem as festas do Divino de Paraty e a festa do Divino aqui de Pirenópolis, que também são reconhecidas como patrimônio cultural do Brasil. A gente tem os maracatus, o frevo, enfim, uma série, né, de bens culturais divididos entre essas categorias, né, que são reconhecidos como patrimônio cultural do Brasil e que hoje estão no número de 52, que a gente pretende ampliar nos próximos anos. E quando é reconhecido, o que acontece? Bom, um bem reconhecido, ele faz jus ao que a gente chama de um plano de salvaguarda, né? O nome formal e oficial da política de patrimônio imaterial é Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial. E o que é salvaguarda? A salvaguarda é um conjunto de medidas, de ações, né, que, vamos dizer, contribuem para a continuidade desses bens culturais e materiais, né? No caso dos bens culturais reconhecidos, a gente necessariamente tem que elaborar um plano de salvaguarda, que é um conjunto de ações planejadas em que tanto o poder público, e aí isso envolve desde as prefeituras, os governos estaduais e o próprio governo federal por meio do IFAM e do Ministério da Cultura, quanto a sociedade civil por meio das organizações da sociedade civil, as associações e as pessoas que são envolvidas, né, elaboram e planejam ações para serem executadas ao longo dos anos, com foco na melhoria e na continuidade, né, das condições de produção e reprodução desses bens culturais. Nossa, bacana. Eu fiquei aqui com uma curiosidade, uma dúvida, Davidson. A gente ouve muito dentro da nossa história, recente história aí, sobre mestres, né? Vários mestres, né? Mestres. Aqui em Brasília temos o mestre, né, do PIF, outros mestres. Seu Teodoro, né? Há algum reconhecimento dos mestres ou realmente é só da produção e no caso do material de bens materiais? Excelente pergunta. Na verdade, a política de salvaguarda do patrimônio imaterial, ela tem um foco nos bens culturais, um foco no sentido de que o trabalho que se dá com as comunidades é a partir dos bens culturais que são referenciais, né, para essas culturas, né? São entendidos como referências culturais para essas comunidades. A gente não tem um instrumento de reconhecimento de pessoas, né? E isso
isso é compreensível a partir da perspectiva de que a política trabalha com foco nas coletividades. E como que se atinge essas coletividades, esses grupos que no jargão da política de salvaguarda a gente chama de grupos detentores dos bens culturais, a partir do trabalho com os bens culturais. Então, se a gente fortalece, né, a execução, as condições de produção desse bem cultural, a gente fortalece essa comunidade detentora. Então, o foco é nessa coletividade. É uma novidade talvez para você, não sei se você conhecia, mas a gente está aqui falando de Brasília, nós estamos aqui numa cidade que é patrimônio cultural da humanidade, e nós temos nessa capital formada por candangos, que são os nordestinos, que são os mineiros, que vieram para cá para construir a cidade. E deixaram também a sua cultura aqui conosco, né? E nós temos um campus aqui no IFB, que é o Campus Planaltina, o nosso campus rural. Ele é mais velho, mais antigo que Brasília. E ele, como escola agrícola, né? E ele tem um grupo de catira de muitos anos. O professor José Rogério atualmente coordena esse grupo de catira, né? Para quem não sabe, vai explicar o que é a catira, que a gente citou agora há pouco, né? Davidson falou da Folia de Reis e tem muita ligação com isso. Então, professor, fale um pouco sobre esse grupo de catira no campus Planaltina, que eu acho que o Davidson também não conhecia. Então, o grupo de catira, ele tem mais ou menos o seu início em torno de 2016. Eu sou recente no campus, né? Assim, também por causa da pandemia, eu cheguei bem nesse período. E aí, desde o ano passado, a gente está aí orientando e coordenando. O que é a catira? A catira é uma dança que tem a sua origem com alguns registros lá, com o padre José de Anchieta, ainda no início do Brasil, né? É uma dança que temos um grupo de violeiro e um grupo de dançarinos. Inicialmente só masculino e depois, com o tempo, né, com a evolução, também mulheres. Esse grupo ele é composto por duas fileiras, né, que ficam em frente uma à outra. Então, é um canto, né, puxado pelos violeiros, e em dois momentos. Um momento, o ritmo faz com que esses dançarinos batam, né, façam uma evolução com palmas e com pulos, batendo o pé, né? Então, é uma dança, né, 4, 5 minutos, que intercalam violeiros cantando uma moda. Por que se canta uma moda? Para que haja um certo descanso desses dançarinos, porque é muito puxado a batida, né? Normalmente é muito rápido, é cansativo. Aí eles acompanham o violeiro, e aí o violeiro dá uma pausa, entra no ritmo novamente para que haja essa evolução, essa performance musical, né? Aqui no Brasil a gente tem várias regiões, né, que no DF ela congrega, inclusive a gente tem informações, influência da catira de Minas e de Goiás, né, e muito pouca de São Paulo, né, mas muito forte de Goiás e de Minas a catira que nós temos aqui no DF e também lá no campus, né, que a gente saiba, usam muito desse formato da catira, tanto de Minas quanto aqui de Goiás. A grande novidade é ter um grupo tradicional dentro de um campus, de escola de ensino médio, de ensino superior, né? Exato. Quem são esses catireiros? Os catireiros são formados desde o início por estudantes, né? Anteriormente, lá no início, haviam alunos da educação superior, né, de cursos de faculdade. Atualmente, nesses últimos 2 anos, são alunos realmente do ensino médio, que é integrado com curso técnico, e daqueles que já também terminaram o ensino médio fazem só cursos técnicos, né? São alunos ali em torno de 15 a 20, 21 anos no máximo. São 15 hoje que nós temos no campus, e são alunos que não é que a gente ensina, eles trazem isso porque um campus com o eixo rural, né, meio ambiente, cursos na área de agropecuária, agroecologia, agronomia. Então, são muitos alunos que vêm da agricultura familiar, que vêm do espaço rural e trazem isso da sua vivência, né? Muitos deles fazem folias nas suas famílias, nas suas regiões, então já sabem tocar e sabem pular a catira. Então, nós unimos esse grupo como uma forma de um trabalho pedagógico, educativo, né? Através ali das discussões
que acontecem, sobre as músicas, as letras, a importância da catira como um bem. Quando a gente fala de bem, a gente está falando de valor, né? Então, um valor da comunidade, um valor da vivência deles no espaço rural, porque a gente sabe que muitas vezes o espaço rural parece que só tem valor quando se transforma monetariamente. E nesse caso não é. É um valor de manifestação da vida, de explosão da alegria, de outros elementos que são valores, né? Então a gente retoma todos esses elementos, porque vamos imaginar que são adolescentes praticamente, né? Adolescentes, jovens, que estão vivenciando algo totalmente diferente de um mundo cibernético, de um mundo digitalizado, de um mundo de jogos, né? Então, assim, não, são contradições importantes e necessárias dentro desse mundo, mas que eles mantêm, né? E a gente fica muito contente quando eles chegam e a gente consegue fazer todo esse trabalho com eles de resgate, de aprendizado do que aquilo significa para a vida deles, da comunidade, e mais ainda, quando eles tomam consciência que isso é um bem. Isso é importante, né? Que é um valor, né? Que não é só uma coisa que eu aprendi do meu... Não, é um grande valor esse aprendizado, né? Então, a gente fica muito contente lá no campus quando a gente consegue chegar nesse ponto. Parte daquela catira que veio, né, lá das famílias, e chega. E o interessante é que isso são poucos que chegam, né, assim, sabendo dançar. E aí a gente faz as oficinas, né, ao longo do semestre, ao longo do ano, né, oficinas para ensinar aqueles que querem, né? E normalmente são as oficinas mais concorridas. A gente tem que abrir novas vagas para que, né, quem não sabe, quer aprender, né, possa estar aí ao longo do ano também. Perfeito. O José Rogério trouxe uma questão fundamental para o patrimônio, que é a do valor, né? E aí eu quero, enfim, trazer essa questão do valor com a discussão da Constituição. Tem um historiador, o Piano Bezerra de Menezes, que é um historiador bastante conhecido e que foi membro do Conselho Consultivo do IPHAN. Ele tem um texto que ele diz que o grande salto que a Constituição de 88 traz não é instituir o patrimônio imaterial, mas mudar a matriz de dotação de valor sobre o patrimônio. Quer dizer, se até então era entendido que quem atribuía valor era o Estado, quer dizer, é o Estado que reconhece um bem cultural como patrimônio, a partir da Constituição de 88, a Constituição diz o quê? Aquilo que são referências à identidade, à ação e à memória dos grupos sociais formadores da sociedade brasileira. Então, a matriz de valor deixa de ser o Estado e passa a ser o quê? A sociedade, esses grupos sociais formadores, né? E por que o valor é tão importante? Porque não é o que a gente diz que é importante naquilo agora, hoje somente. Lógico, um valor é atribuído a partir do agora, né? Das ideias, dos conceitos e dos pensamentos que a gente tem sobre o agora. Mas é importante dizer que, no caso do patrimônio, a importância do valor é sobre o que ele quer transmitir para as gerações futuras, né? Então, o patrimônio não é sobre o passado, sobre aquilo que existiu, né? Patrimônio imaterial também não é só sobre o agora. A vitalidade social, quer dizer, só se reconhece, inclusive, um bem cultural imaterial como patrimônio cultural do Brasil, daquilo que existe hoje. A gente não reconhece, a política não reconhece algo que é só uma memória, tem que existir, né? Mas a ideia é que isso exista e continue a existir. Então, a ideia é que esse valor ele continue existindo, ele seja repassado para as gerações futuras. Lá a gente fala muito com os alunos, a gente usa isso. Eu falo para eles, gente, o que é pensar sustentabilidade, né? Sustentabilidade a gente está acostumado a dizer assim, é também isso, essas ações pequenas, não jogar o papel, aquela coisa, mas na verdade é essa noção do tempo, que é algo que precisa se continuar. É sustentável se meus bisnetos tiverem o mesmo mundo até melhor do que aquele que eu cheguei. Então eu tenho que deixar melhor para ele. Então se eu deixo o papel para ele, eu não estou deixando melhor. E eu falo, a sustentabilidade social, e nesse caso para os alunos da Catira, eu falo para eles isso, olha, por que a gente insiste? Porque eu quero daqui 10 anos, 15 anos que está dando aula aqui, e seu neto vir para cá, o seu filho vir para cá, dançando catira. Ele precisa continuar, né? Então essa noção é muito importante
do ponto de vista de que é um valor que ele vai levar, vai continuar, que ele continue convidando a escola, o campus, né, para participar quando tem a folia de reis, a folia do divino ou a festa religiosa lá, para a gente continuar, e o filho dele vai e fala, olha, eu tenho uma foto minha, agora tem a sua foto aqui. Isso é muito bacana. Nós estamos falando de educação patrimonial, nós estamos falando de gerações, dessa transmissão, né, dessa continuidade. E o que é que nós podemos, qual a sua sugestão, Davidson, para que nós, como instituição de educação, de ciência, de tecnologia, podemos contribuir com essa história? A Catira de Planaltina eu vejo que é um exemplo, né, de como nós podemos atuar. Para quem não sabe, o IFB é parceiro do IFAM numa outra parte que é o patrimônio material, né, nós fazemos o restauro de peças que são da história de Brasília. Agora, com relação ao patrimônio imaterial, como isso pode chegar com esse público jovem que nós lidamos, né? Eu acho que você falou, foi perfeita a sua fala. Eu acho que o trabalho que o professor faz com a Catira, ele é um grande exemplo daquilo que a gente chama de salvaguarda no sentido mais amplo. Salvaguarda não é só a ação que acontece depois de um bem reconhecido. Qualquer ação que contribua para o fortalecimento, né, para a continuidade de um bem cultural, seja ele reconhecido ou não, a gente entende como uma ação de salvaguarda. Então, o trabalho que o IFB faz hoje no campus de Planaltina com a Catira é uma ação de salvaguarda, porque é essa contribuição que esse trabalho dá, né? As instituições de ensino, né, que trabalham com pesquisa e extensão, elas têm um papel fundamental na contribuição da salvaguarda dos bens culturais brasileiros, porque a gente sabe que o ambiente escolar, o ambiente da educação formal, ele é muito presente no dia a dia das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, né? Então, as instituições de ensino, né, com o papel de formação para a cidadania que também tem aí, acho que a competência para trabalhar de forma exemplar, como é o exemplo da Catira, com o patrimônio cultural, por meio de ações de educação patrimonial, né, por meio de ações que estimulem, né, as condições de produção e reprodução desse bem cultural, que criem o ambiente para que essas expressões da cultura, né, que são, em geral, expressões da cultura popular, elas tenham continuidade, elas se reproduzam no território e no ambiente onde, né, a unidade escolar, onde o Instituto Federal está ali inserido. E digo de novo, quando o professor José Rogério coloca que é importante, o que ele quer é que daqui a pouco os netos dos alunos estejam ali, né, dançando a catira, é isso que a gente espera, né, que as instituições de ensino colaborem com a política de patrimônio, quer dizer, no sentido de difundir, dar ampla divulgação para essa prática e estimular que ela seja feita não só no ambiente escolar, mas na comunidade, ali onde ela acontece, né? Eu acho que isso contribui também para o reconhecimento do papel fundamental, né, dos institutos federais, das instituições de ensino que atuam nesses territórios. Bacana. Ana, eu queria comentar uma coisa aqui, que a gente tem no Instituto, eu não tenho referência em outros, aqui no FB, que faz parte da política de assistência estudantil, né? Dentro da política de assistência estudantil, que ali trabalha a questão da inserção, né, do êxito, da permanência, temos programas. Um dos programas é justamente esse, que é o Programa de Incentivo à Cultura, Esporte e Lazer, que é chamado Pincel, né? A gente usa aqui dentro o termo chamado de pincel, né? Também está ligado com a arte, essa coisa. E a Catira, ela consegue, entre outras coisas, funcionar por causa desse programa. Então, acho que são esses tipos de políticas, macro, micro, né? Lógico que a gente tem todo um projeto ali, mas quando a gente institui isso em política, isso dá um outro caráter, né? Porque, pelo que eu saiba do histórico lá no campus, sempre o grupo conseguiu fazer a apresentação, ter a sua camisa, ter as violas, que é necessário, né? Sem isso não se faz a catira, através desse programa, né? Desse
programa chamado Pincel, desse projeto Pincel, que é da assistência estudantil, que é um projeto institucional, que é uma política governamental também, instituída, e que a gente tem que cada vez mais trabalhar, né, para permanência. Então, para ele permanecer estudante, ele precisa trazer a cultura e ela ser incentivada, e recebe por isso, né? Então ele tem lá o Pincel, né, esse programa que é de assistência, que vai fazer para que ele possa permanecer trazendo tudo isso, reforçando, né, esse dado cultural, né? Outros projetos fazem parte, mas eu queria ressaltar porque às vezes a gente não conhece, né, que isso é um programa muito importante dentro do IFB, né, que incentiva toda essa parte de culturas nas suas maneiras mais amplas possíveis. E eu acho que esse é um ponto de contato entre o IPHAN e os institutos federais, né, que foi uma das grandes criações no âmbito da educação brasileira nos últimos anos, né, na última década. E a gente tem uma proximidade muito grande com os institutos federais. São vários institutos no Brasil com o qual o IPHAN tem parceria, né, a exemplo da parceria que já existe. E aí estão sendo retomadas a partir desse ano iniciativas em que os institutos federais também podem acessar recursos para, por exemplo, a educação patrimonial. A gente está agora com um edital aberto até o dia 25 de setembro, em que órgãos públicos federais, e a gente entende, obviamente, que os institutos federais são parceiros privilegiados nesse sentido, podem acessar recursos, submeter projetos e acessar recursos para projetos de educação patrimonial, né? Existe também, está aberto também, um edital do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, que foi um edital que ficou de 2016, ele foi publicado ininterruptamente por 10 anos, entre 2005 e 2015, foi interrompido em 2016 e só está sendo retomado agora em 2023. Então, ficou de 16 a 22 sem ter publicação, e é um edital que prevê lá também linhas, são 3 linhas de ação, né? Uma voltada para inventários, outra voltada para ações no âmbito da diversidade linguística e uma outra linha voltada para ações de salvaguarda para bens reconhecidos, que são todas essas 3 linhas. Os institutos federais podem submeter projetos e concorrer aos recursos lá, que vão ser muito bem-vindos os projetos. Antes de encerrarmos, queria que pudesse falar um pouquinho sobre os patrimônios de Brasília, que não são da terra, mas estão na terra, né? Que nos envolve também. Isso. Bom, são também, né? A gente tem 7 bens reconhecidos que estão aqui, né, no território do Distrito Federal, né? São bens, como a gente chama lá na política, de ampla abrangência, né? Ou que são de abrangência regional, ou que estão presentes no território brasileiro como um todo, né? A exemplo do ofício de mestre capoeira, a roda de capoeira, mas também, né, o repente, a literatura de cordel, né, o teatro de bonecos, enfim, são bens culturais que estão presentes em vários lugares do território brasileiro, né, mas que estão aqui no Distrito Federal, e eu posso dizer que o Distrito Federal protagoniza também os processos de salvaguarda desses bens culturais, com grupos detentores bastante atuantes, exigentes, né, mas que colaboram muito com o IPHAN, né, para a consecução daquilo que a gente entende que é o objetivo da política pública, né, de salvaguarda do patrimônio imaterial, que é a ampla difusão, a promoção, a continuidade desses bens culturais que são reconhecidos como patrimônio cultural do Brasil, portanto, como patrimônio cultural de todos os brasileiros, incluídos aí os brasilienses. Que bom. Bom, gostaria de deixar a palavra aberta, se quiserem complementar, falar mais alguma coisa nesses momentos finais do programa. Professor, por favor. Eu quero agradecer o convite, Ana. Prazer em conhecer o Davis. Se Deus quiser, a gente vai ser parceiro aí para frente, né? E principalmente fazer um convite para todos que nos assistem, que nos ouvem, né? A gente está indo para o 2º semestre, vai logo abrir aí novas inscrições, né, para os cursos de todos os campos, né? Eu encerro fazendo um convite: venha fazer parte
do Instituto Federal, né? Isso é muito bom, muito gostoso. Venha fazer aí parte de uma educação que pensa no ser humano de maneira ampla, né? Que abre aí uma visão de mundo bem diferenciada, que não é só aquela visão do mercado de trabalho, mas é voltado para a cultura, para a vida, para o trabalho também, para o emprego, né? Então é nesse sentido, né? A gente encerra dizendo, venha fazer parte. Vai ser muito bom receber vocês, seja no nosso campo, nos 10 campi que nós temos aqui em Brasília. A gente sabe que isso vai para longe, né, hoje com as mídias, né, e o Brasil inteiro tem algum instituto federal em algum lugarzinho aí, né, procure, né, vai ter um instituto federal, venha fazer parte, a gente vai ficar muito contente. Maravilha. Bom, eu também quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui. Quero trazer o abraço do nosso presidente do IFAM, Leandro Graz, né, que certamente concorreria comigo para estar aqui, porque ele gosta muito de tratar dos temas de patrimônio e educação, né, é um grande educador também, né, e colocar o IFAM à disposição. Aqui no DF a gente tem a superintendência do IFAM no Distrito Federal e a sede do IFAM, obviamente, está aqui também. E a gente está lá à disposição no Departamento do Patrimônio Imaterial, né? Eu sei também que como o podcast circula bem, né? E é acessado por muita gente, aproveitar para de novo dizer aqui, insiram, coloquem, submetam projetos lá no edital de educação patrimonial, no edital do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. A nossa ideia é que a gente consiga estabelecer cada vez mais parcerias e parcerias sólidas com os institutos federais, que para a gente, como eu disse, são parceiros privilegiados, porque estão, assim como o IFAM está em todos os estados, os institutos federais, eles estão ainda mais, porque tem uma política de interiorização que, de fato, tem mudado, né, o perfil da educação superior, técnica, brasileira. É isso, muito obrigado. Eu agradeço a você que está aqui nos ouvindo, que está aqui nos vendo, e convido para compartilhar esse podcast, esse videocast, e também nos curtir nas redes sociais do IFB. Muito obrigada até aqui, até mais.